Como Hugo Carvana morreu? Hugo Carvana foi um ator brasileiro que construiu uma trajetória de muito sucesso num período de grandes mudanças na sociedade brasileira. Carvana conseguiu aliar a leveza e a irreverência das chanchadas a um olhar crítico sobre a sociedade brasileira. Seus filmes, como Vai Trabalhar Vagabundo e Se Segura Malandro, eram verdadeiras sátiras que expunham as contradições e os absurdos de um país em crise. Hugo Carvana de Holanda nasceu em 4 de junho de 1937, no bairro de Lins de Vasconcelos, zona norte do Rio de Janeiro. Ele era filho de Clovis Eloy de Holanda, um comandante da Marinha Mercante, e de Alice Carvana de Castro, uma costureira. Embora tenha passado seus primeiros anos de vida no bairro de Lins, Hugo Carvana foi morar ainda muito novo na Tijuca e depois no Rio Comprido, bairros onde pôde vivenciar uma infância como a da maioria dos meninos de classe média de sua época. Foi durante a infância e adolescência que Hugo começou a construir de forma intuitiva o que viria a ser seu principal estilo de direção. Nessa época de sua vida, ele já tinha o costume de perambular pelas ruas do Rio de Janeiro, conhecendo e realizando vários trambiques, para alcançar alguns objetivos de adolescência. Foi através de amizades que o ator começou a se interessar pela dramaturgia, quando aos 18 anos de idade, ele foi junto de um amigo visitar um estúdio de TV. Ao conhecer os bastidores da emissora, Hugo se apaixonou imediatamente pelaquela atmosfera, e no mesmo momento decidiu que se tornaria um ator. Sua entrada no mundo das artes aconteceu de forma modesta, fazendo figuração em produções da Companhia Atlântida Cinematográfica. Em 1955, Hugo participa como figurante pela primeira vez no filme Trabalhou Bem, Genival, dirigido por Lulu de Barros. Ele vai ficar os próximos 5 anos, fazendo figuração, até ganhar sua primeira oportunidade como ator. Em 1960, ele consegue seu primeiro trabalho de destaque no filme Esse Rio que Eu Amo. Foi no início dessa década que Hugo Carvana descobriu seu estilo de atuação ao frequentar o Teatro de Arena e o Grupo Opinião. Ele encontra no movimento do cinema novo o seu espaço e se identifica com a abordagem crítica e social que o movimento propunha passar nas obras. Em 1964, Hugo Carvana se casa com a jornalista Marta Alencar, e juntos constituirão uma linda família, com 4 filhos. Nos anos seguintes, Hugo se dedicou principalmente ao cinema, realizando várias obras como Os Cafajestes, A Falecida, A Grande Cidade, O Homem que Comprou o Mundo, e muitas outras. Em 1967, ele chega à Rede Globo, e embora já tivesse feito televisão em várias emissoras do Rio de Janeiro, seu trabalho na Globo deixou uma sensação de que estava na profissão certa. Sua primeira novela na emissora foi Anastácia, A Mulher Sem Destino. Porém, seu amor pelo cinema falou mais alto, e nos anos seguintes, Hugo Carvana optou em se dedicar mais aos filmes, iniciando uma carreira de diretor. Sua escolha em se dedicar ao cinema foi acertada, e já em seus primeiros filmes como diretor, Hugo Carvana dirigiu e atuou em verdadeiros clássicos do cinema brasileiro, construindo sua própria forma de contar suas histórias. Em seus filmes, ele buscava sempre mostrar o cotidiano do povo brasileiro, realizando várias tomadas externas, e se utilizando da própria população para compor o cenário do filme. Um de seus filmes de maior sucesso foi o clássico Vai Trabalhar Vagabundo, uma comédia brasileira lançada em 1973. Além de dirigir, Carvana também atua como protagonista, interpretando o personagem Dino, um malandro carioca que após sair da prisão, se recusa a trabalhar e prefere viver de pequenos golpes e trambiques. A narrativa do filme explora a malandragem carioca e a vida boêmia do Rio de Janeiro dos anos 70. A direção de Hugo Carvana em Vai Trabalhar Vagabundo é notável por capturar a essência do Rio de Janeiro e a cultura da época, utilizando a cidade como pano de fundo para as aventuras de Dino. O filme foi bem recebido pela crítica e pelo público, ganhando o prêmio Kikito de melhor filme no Festival de Gramado de 1974 e outros prêmios internacionais, consolidando a carreira de Hugo Carvana como um dos cineastas mais importantes do cinema nacional. Em 1975, o ator começa a se dedicar mais na televisão e retorna para a Rede Globo, onde nos próximos anos vai participar de grandes obras da teledramaturgia brasileira. Sua volta para a Globo se deu na novela Cuca Legal, onde deu vida a Jacaré, um personagem que tinha muitas características do típico malandro, que Hugo já estava habituado a interpretar.
Logo em seguida, Hugo fez uma participação na novela Gabriela, e retornou para o cinema para dirigir o seu segundo filme chamado Se Segura Malandro, lançado em 1978. Porém, ele não permaneceria muito tempo longe das telinhas, e no ano seguinte já estava atuando como o protagonista do seriado Plantão de Polícia, no qual interpretou o repórter policial Valdomiro Pena. A série Plantão de Polícia foi pioneira ao explorar o jornalismo policial em um formato seriado, algo que não era comum na televisão brasileira da época. A narrativa envolvente e os personagens carismáticos contribuíram para que a série se tornasse um marco na história da televisão do país. Valdomiro Pena, com sua abordagem única e humanizada das notícias, ajudou a estabelecer um padrão de qualidade e profundidade para personagens jornalísticos na televisão. Nos próximos 25 anos, Hugo Carvana foi um rosto que o brasileiro se habituou a ver nas mais diversas obras. Durante as décadas que se seguiram, ele fez muitas novelas de sucessos como Corpo a Corpo, Sassaricando, Fera Ferida e muitas outras. Em 1996, o ator descobre que estava com câncer de pulmão, e apesar do diagnóstico ele não se abateu e começou o tratamento para se curar. Mesmo com a doença, o ator não parou de trabalhar, e continuou atuando em obras que marcaram a história das novelas do Brasil. Hugo sempre foi apegado à sua família, e em seus anos finais não foi diferente. Seu núcleo familiar era bastante unido, o que o ajudou a superar a notícia que em 2014, o câncer de pulmão havia retornado e estava prejudicando seu único pulmão. Como o câncer retornou novamente no pulmão, todos em sua volta já sabiam que o tratamento seria difícil, e Hugo utilizou seus dias finais para estar junto de sua mulher e de seus filhos em sua casa no Rio de Janeiro. Em 28 de setembro de 2014, Hugo Carvana precisou ser internado no Hospital Procardíaco, onde permaneceu internado até o dia 4 de outubro, vindo a falecer. Hugo Carvana morreu no dia 4 de outubro de 2014, em decorrência de um câncer de pulmão. Ele estava com 77 anos. O velório do ator aconteceu de forma bastante discreta, com a presença de familiares e amigos próximos. O velório teve decoração baseada em seu time do coração, o Fluminense. Após a cerimônia de despedida, seu corpo foi cremado. O legado de Carvana reside na sua capacidade de aliar o humor à crítica social, criando obras que são ao mesmo tempo populares e engajadas. Ele conseguiu retratar uma parcela da população brasileira, de forma que nenhum diretor havia conseguido antes, se tornando uma figura importantíssima para o desenvolvimento do cinema nacional. E foi assim que Hugo Carvana morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.